Olá, meu povo, tudo bem? Vamos fazer aqui um formato de vídeo mais simples, mais prático para mim. Caso vocês estejam começando por este vídeo aqui, estou fazendo uma resenha do livro da Ruth, que neste momento não está nesse quarto. Mas todos os vídeos anteriores a esse, com exceção da resenha do filme, da série da Casa de Davi. Então todos os vídeos que eu tenho feito ultimamente é baseado naquele livro da Ruth. Então eu vou dar uma pausa aqui, vamos falar sobre coisas aleatórias e também trazer aqui para vocês alguns livros que eu estou lendo, né, nesse período em que estou resenhando para vocês o livro da Ruth, que vão ser as resenhas dos nossos próximos livros, né, dos nossos próximos vídeos, né. Gente, ó, tem 3 livros que eu comprei na Amazon, tá? Mas chegaram só 2. Eu poderia esperar um pouco mais para chegar o terceiro que ainda não chegou, mas... Gente, eu vou começar com este livro aqui, que provavelmente quando eu terminar a resenha, não sei se eu vou conseguir até o fim, porque como eu falei pra vocês, tem muitas informações naquele livro lá da Ruth, né, o Vozes Femininas dos Avivamentos. Tem muita informação ali, eu não sei se eu vou conseguir resenhar tudo que eu quero naquele livro, porque já tem outras coisas que eu quero gravar, já tem outros temas na minha cabeça, enfim. Mas, assim que eu terminar, né, resenhar esse livro, irei para a patrística, gente. Por quê? Porque eu acabei de ler esse livro aqui. Ele já tava aqui, eu não comprei, então eu estava esperando, né, coisas de pobre, né, virar meu cartão para me comprar coisas novas. Nesse período eu fui lendo que eu já tinha aqui em casa. E aí meu marido já tinha esse aqui, né, que na verdade seria um resumo do resumo da patrística. Então você que quer iniciar sobre os assuntos, os pais da fé, aconselho esse livro aqui, que seria um resumão, tá? Então aqui eu tive também que pesquisar algumas coisas no Google, porque algumas coisas aqui me deixaram um pouco confusa. Por quê? Porque é muita informação para um livro pequeno. Esse livro é pequeno, né? Um dedinho aqui de grossura. Então, para um livro, né, falando sobre os pais da fé, e aqui não fala sobre Agostinho, né? Então, é um resumo mesmo, né? Então, pra você que não tem noção de nada, assim como eu não tinha, né, sobre os pais da fé, esse é um bom livro, né, mas assim, não tem muitas informações, porque senão seria um livro muito mais grosso do que esse, né, mas é um livro interessante. E aí eu tô querendo falar dele, por quê? Porque esse livro aqui me fez ter uma ideia da importância dos pais da fé no início do cristianismo, no início da igreja, né. Mas o que é interessante é que dá pra juntar esse livro aqui com esse aqui que eu irei ler ainda, mais um livro de Ruth Salviano, porque eu simplesmente sou fã dessa mulher, porque essa mulher é incrível, né, gente? Então, mais um livro da Ruth Salviano aqui, e esse é Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Então, aqui nós temos a patrística, e aqui nós temos a matrística, ou seja, as mães da fé, né? Então, são as mulheres que contribuíram para a história da igreja no início do cristianismo. Então, né, se você é acostumado a ler os livros da Ruth Salviano, você sabe que ela não gosta muito de citar mulheres da Bíblia, né? Ela mesma conta, e eu concordo com ela, né, que a palavra de Deus já está completa, né? O cânon já está fechado. Então, não tem o que acrescentar ou o que tirar, né? Então, nos livros de história, né, porque a Ruth é uma historiadora, ela pode ali colocar um pouco da opinião dela baseado nas escrituras. Agora, quando nós vamos falar sobre coisas da escritura, da palavra de Deus, seria completamente equivocado a gente ou acrescentar ou tirar, porque ali é a palavra revelada de Deus. Então a própria Ruth fala que ela não gosta de falar sobre mulheres da Bíblia, porque ali já está muito explicado, né, sobre a importância delas, e não precisa mais ser acrescentado nem ser tirado ali, porque ali é a palavra de Deus, né? Então, aqui no Vozes Femininas no Início do Cristianismo, não iremos encontrar mulheres, por exemplo, do Atos dos Apóstolos, né? No início da igreja. Não, aqui são mulheres a partir do 1º, 2º século da igreja, né? Então, são mulheres que vieram depois. Então, aqui, as únicas mulheres que eu conheço da matrística, porque foi um pouco que eu li aqui nesse livro, né? Da patrística. Não tem falando muito sobre as mulheres, mas eu li um pouco aqui sobre elas. Então, as únicas que eu conheço, né, que é muito pouco, mas que eu conheço, é a Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, e Macrina, que é irmã de Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Essas são as únicas que eu conheço um pouco. E, inclusive, né, por causa que eu li ali sobre Macrina, fiquei curiosa
né? Porque simplesmente essa mulher foi irmã dos dois pais da fé, né? Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. E o Gregório fez um livro, né? Na verdade foi uma carta, né? Para um padre, monge, não lembro muito bem. E essa carta que ele escreveu virou livro, né? E tem disponível em PDF no Google de forma gratuita. Então eu já estou lendo, são apenas 28 páginas, então é rapidinho de ler. E vocês sabem que eu não gosto de ler livro digital, eu não gosto porque eu tenho que ler no celular e a luz do celular irrita meu olho, né? Mas como são apenas 28 páginas, então eu já estou lendo, já estou acabando. Eu poderia ler de uma vez, mas como eu já falei pra vocês, eu não gosto de ler livros em tela de celular. Então, tô lendo aos pouquinhos pra não cansar muito as vistas, né? Eu já fico muito no celular postando vídeo, né? E às vezes vendo aí as novidades do momento, eu gosto de ver rede social também. Então, quando eu leio livros, eu quero fugir do celular. Então, eu prefiro assim, em páginas, né? Então, eu tô lendo sobre Macrina, tô lendo o livro que Gregório de Nissa, né, escreveu, na verdade a carta, né, já estou lendo sobre ela e tô gostando muito. E aí, Ruth cita aqui também. Então, as únicas mulheres desse livro que eu conheço é Macrina, irmã de Basílio e Gregório, e Mônica, que é mãe de ninguém menos que Agostinho de Hipona. As outras mulheres que ela cita aqui eu não conheço. E é um livro, ó, como vocês podem ver, um pouquinho mais grosso que esse aqui. Então tem muita informação, muita coisa legal. Eu virei fã da Ruth Salviano, gente, virei fã. Os livros dela são fantásticos. Os livros dela, por mais que sejam um pouco grossos, né, é difícil ver um livro grosso dela, né, ela tenta resumir o máximo. Mas se você pegar um livro grosso dela, você não vai cansar de ler, porque ela é muito objetiva no que ela fala, ela consegue prender a nossa atenção. A pessoa mais leiga, mais simples, né, como eu, por exemplo, vai conseguir ler e vai conseguir entender, né, diferente, por exemplo, eu fiz resenha até aqui pro canal do livro do Chesterton, né, e até eu falo pra vocês lá que eu demorei pra terminar esse livro porque é um livro de um filósofo católico, e várias vezes eu tinha que voltar a página, voltar alguns capítulos, ler e reler de novo, porque eu não entendia com clareza algumas coisas, porque era um filósofo. Então alguns livros são difíceis de entender quando a escrita é um pouco mais robusta, né, um pouco mais intelectual. Não é o caso do livro da Ruth. Qualquer pessoa pode ler o livro dela. É uma forma muito simples, é uma forma que te prende a atenção, dá gosto, sabe? Quando eu li Reformadoras, por exemplo, eu li em 5 dias, porque é um livro tão gostoso de ler, é um livro ele é resumido e ao mesmo tempo te prende a atenção, é uma delícia. Então, não acredito que não será diferente com esse aqui. Como a Ruth, ela é uma historiadora, então ela não só conta pra nós a história das mulheres, mas ela nos coloca no contexto cultural daquele período, ela nos coloca em todas as situações que permeavam aquele período. Então, assim como eu tô resenhando pra vocês, né, Vozes Femininas nos Avivamentos do século XVIII, ali a Ruth coloca a gente no todo o contexto cultural, histórico daquele período do século XVIII e XIX. Aqui é a mesma coisa, ela vai inserir a gente em todo aquele período ali dos primeiros séculos da era cristã, em todas as heresias que envolviam aquele período, todas as lutas teológicas que envolviam aquele período. Então, como eu disse para vocês, aqui nós temos, por exemplo, na página 136, aqui ela coloca o ascetismo, então ela explica o que é o ascetismo, que era uma dúvida que eu tinha, né, que eu pesquisei um pouco no Google, mas eu não tinha conseguido entender muito bem, mas aqui Ruth explica, então ó, que maravilha, né? Então não precisarei mais pesquisar no Google, é só ler. Então aqui a gente tem o ascetismo, ela explicando, e aqui nós temos mais pra frente, como eu disse para vocês, né, do Concílio de Nicéia, foi um dos concílios mais importantes da era cristã. Então nós temos aqui, ó, o Concílio de Nicéia, ela explica pra gente o que aconteceu nesse período. E aí, esse período, né, do Concílio de Nicéia, um pouquinho depois, que aparece Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, né? Gregório mais novo que Basílio morre, e Gregório ainda continua a missão do irmão, né, que é provar a divindade do Espírito. Então, enquanto o Concílio de Nicéia provavam a divindade de Cristo, né, do Filho de Deus, Jesus,
Basílio, junto com seu irmão, vieram provar a divindade do Espírito, né? Então aqui nós temos a Ruth começando a falar aqui sobre Macrina, né? E a base dela é o próprio livro do Gregório, né? Que eu falei pra vocês que eu estou lendo, né? Então aqui a gente tem uma foto, né? Talvez é como se fosse uma pintura, né? Uma obra de arte da época, né? De Macrina, né? Aqui. E aí quando eu ler o livro, né? Talvez eu faça que vocês sabem como é que eu sou, né? A gente não sei resumir, né? Isso que eu tô falando pra vocês é o que deveria ser uma resenha, né? Mas eu gosto de explicar personagem por personagem. Então vira uma série, vira vários vídeos, né? Eu sei que tem gente que tem preguiça de ler, isso não é certo. Mas quem sabe Deus use isso, né? Os vídeos aqui para que você tenha um pouco mais de vontade, de curiosidade. Então, talvez eu não... o que eu tô fazendo aqui agora é uma resenha, né? Que seria o resumo do resumo. Mas lógico que quando eu ler esse livro, que eu ainda não li, vai ser uma série de vídeos, né, gente? Que eu vou querer falar de personagem por personagem, principalmente quando eu gosto. Personagem por personagem, cada situação que acontecer aqui é muita coisa boa que a gente pode tirar de um livro desse, né? E o outro livro que eu comprei, que está aqui comigo, é esse aqui, gente. Que parece, ó, igrejas que calam mulheres, né? Então parece um livro liberal? Parece um livro feito pelo Ed René? Parece. Então eu não comprei esse livro pela capa. Se você está acostumado a ver os meus vídeos aqui, você sabe, né? Eu falando sobre a questão da liderança eclesiástica feminina, pastorado feminino. Eu não concordo com que isso seja bíblico, ao mesmo tempo que eu sempre trago aqui pra vocês mulheres que contribuíram para a história da igreja de uma forma bíblica. Então, assim, eu não sou conservadora católica, não sou feminista, então sou contra a liderança eclesiástica feminina, mas também eu trago pra vocês o papel das mulheres, porque sim, as mulheres são muito importantes para a história da igreja, né? De uma forma diferente dos homens, mas são muito importantes. Então, o que me fez comprar esse livro, primeiramente, foi saber que foi Iago Martins que escreveu, e eu vi um vídeo dele falando um pouco sobre esse livro, e ele explicou um pouco qual foi a ideia dele ao escrever esse livro, né? Então foi isso que me fez comprar ele, né? Então é um livro equilibrado sobre algumas questões do nosso tempo, né, que nós temos enfrentado ultimamente. Então nós tivemos aí, né, um crescimento muito grande do feminismo, né, uns anos atrás, e para se opor ao feminismo tivemos também a ala conservadora. O problema da ala conservadora é que grande parte deles são católicos ou filósofos, que não necessariamente são cristãos. Então a gente sai de um extremo, né, que é o extremo liberal, para ir para um outro extremo, que seria o conservadorismo católico, que na verdade é moralista e não é evangelho de Jesus Cristo. Então aqui é um livro equilibrado sobre essas questões, né? Então vou abrir aqui o prefácio para vocês. Eu ainda não li, né, logicamente, estou trazendo para vocês aqui em primeira mão, ainda não li. Então aqui, ó, fala sobre a criação, a submissão, fala sobre violência doméstica, fala sobre divórcio, ministério. Então várias questões relacionadas à parte feminina na igreja, e que são questões do nosso tempo, são questões que muitas pessoas têm tratado de forma errônea, de forma errada, equivocada, ou para um extremo, né, de ser liberal, né? O liberalismo teológico, na verdade, é um ateísmo disfarçado de cristianismo, né? Então, por exemplo, quando eu falo de Ed René aqui, ele é um liberal considerado herege por muitas pessoas. Então, liberalismo teológico é ateísmo. São pessoas que questionam de alguns textos bíblicos, que reduz a Bíblia apenas a um livro histórico e vai tirando um pouco aqui, vai tirando um pouco ali, e quando você vê, você não acredita em mais nada do que está escrito, né? E aí, saindo do liberalismo teológico, nós temos um outro extremo, que seria um conservadorismo moralista, que também não é cristianismo, que também não é evangelho. Então,
Por isso que eu comprei esse livro. Uma outra coisa também que me fez comprar esse livro é que a apresentação, né, o início do livro foi feito por Norma Braga. Norma Braga foi uma das primeiras mulheres, ou a primeira mulher que eu ouvi, né, uma palestrante, né, que eu ouvi me trazer sobre a ideia da feminilidade bíblica de uma forma coerente. Então, faz muitos anos que eu ouvi Norma Braga, há muitos e muitos anos atrás, eu comecei a me questionar sobre algumas coisas relacionadas ao meu ambiente, né, evangelicalista, como é que fala? O ambiente religioso em que eu vivia. Eu comecei a questionar algumas coisas e ainda não tinha estourado esse negócio de feminismo, não tinha estourado esse negócio de conservadorismo católico, realmente faz muitos anos atrás. E a primeira pessoa que me trouxe uma ideia coerente da feminilidade bíblica foi Norma Braga. Depois dela, eu vi também um vídeo sobre feminilidade da Mary Bick, esposa de Joel Bick. E dali em diante, eu fui mais indo para esse lado mais distante do liberalismo teológico, mais distante do feminismo. Na época eu não sabia que era feminismo, depois eu fui descobrir, né? Fui estudar um pouco mais sobre. Então essas duas pessoas me deram credibilidade para comprar esse livro, tá? Então se eu fosse comprar pela capa, eu falei, igrejas se calam mulheres, não quero nem ler. Mas por causa do Iago Martins e por causa da Norma Braga, me deu curiosidade de ler, tá, gente? Então, assim que eu ler ele, claro, trarei. Então, diferente do livro da Ruth, esse aqui vai ser uma resenha, né, desse livro por completo. Da Ruth geralmente tem muita informação, então eu gosto de trazer uma série, de explicar, de falar de cada mulher, da sua relevância, da sua importância. Por quê? Se nós somos contra o pastorado feminino, contra a liderança eclesiástica feminina, que é uma coisa muito forte hoje em dia, e parece que mulher só pode fazer isso, né? Existem tantas coisas que nós mulheres podemos fazer para contribuir para o reino, e porque a mulherada quer justamente fazer aquilo que não é para fazer, né? Parece até aquela coisa do fruto proibido, né? Deus coloca lá um monte de árvore no jardim do Éden. E o casal quer justamente o quê? Aquele fruto que não era para comer. Então, assim, existem tantas coisas que nós mulheres podemos fazer na igreja. E quando eu resenho aqui os livros da Ruth, trazendo personagem por personagem, mulher por mulher, cada uma com um papel diferente, com uma função diferente, extremamente importante para o cristianismo, tantas coisas que podem ser feitas, por que eu vou me preocupar e me ater a questões que a Bíblia me proíbe, que a Bíblia não permite, como a liderança, por exemplo, né? Como o pastorado feminino, por exemplo. Então, esse é meu vídeo de hoje para vocês, atualizando aqui algumas coisas que serão para os próximos vídeos. Também para bater um papo com vocês, né? Então, quando eu trazer a resenha desses livros, talvez vocês já vão ter lido também, né? Quem sabe comprado, quem sabe lido. E também poderão já tirar conclusões de vocês, né? Baseado nas suas experiências pessoais aí com a sua fé. E também fica de dica aqui de leitura para vocês também, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.